Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje tem início uma outra nova série aqui do canal. A pedido de muitos de vocês, está de volta a nossa série de speedrun, subindo o rating desde os 800 até os 2000 aqui no chess.com. Eu vi nos comentários que muitos estavam pedindo ali uma série ensinando a subir o rating e por isso eu resolvi voltar, pois o objetivo dessa série de speedrun é justamente mostrar para você que está aí nessa faixa entre 800 até os 2000, você está aí querendo chegar nos 2000 em algum momento, mostrar para você como que você pode ir subindo o seu rating em cada nível, desde quais aberturas você vai jogar, de brancas ou de pretas, quais são os erros típicos que os seus adversários cometem em cada faixa e mostrar como punir esses erros, porque assim você consegue, junto comigo aqui na série, também subir no seu nível, subir no seu rating, e esse vai ser o principal objetivo da volta aí da série de speedrun. É claro que a série Na Busca do Top 10 do Mundo, ela continua também, só que agora nós vamos ir alternando aqui os episódios, assim vocês conseguem também ir vendo como punir aí os seus adversários que estão nessa faixa, beleza? Bom, bora começar lá então, bora começar com a nossa primeira partida. Então, nós vamos começar aqui com 825 de rating, porque eu gravei um episódio inicial já, só que não gravou o tabuleiro, então nós vamos tentar gravar de novo aqui. Vamos ver se está gravando o tabuleiro dessa vez. Agora sim, agora está gravando tudo certo. Então começamos aí jogando com E4. O meu adversário, ele respondeu com E5. E aqui já vai uma primeira dica para quem está nessa faixa aqui dos 800. Para quem está nessa faixa, é muito importante melhorar a visão tática, né? Então, se melhorar suas habilidades táticas. E jogar posições abertas faz com que você entre em posições onde vai ter mais tática. Então, quando você joga peão-rei, tem uma tendência em levar para posições mais abertas. Então, ficam com o primeiro conselho aqui para quem está nessa faixa. Jogar peão-rei vai fazer você melhorar essa parte tática mais rápido, porque você vai estar jogando posições com mais tática. Se você joga um peão-dama, por exemplo, tem uma tendência em jogar posições um pouco mais fechadas. Bom, ele veio aí com o lance cavalo C6, defendendo o peão de E5, e vamos desenvolver o bispo aí para casa C4, jogando aí a abertura italiana. Que a abertura italiana, ela tem o objetivo, além de desenvolver o bispo, pressionar o ponto mais vulnerável da posição das pretas, que é o peão de F7. E aqui eu vou jogar o famoso ataque fegatelo, jogando com o lance cavalo G5. Se você está nessa faixa aí dos 800, joga o fegatelo, porque é a melhor abertura para você jogar para melhorar a sua visão tática. Porque você já cria ameaças táticas logo no lance 4, você já ameaçou aqui cavalo por F7 duplo, e nem sempre o seu adversário nessas faixas ele vai saber se defender. Por exemplo, aqui ele jogou D5, defendendo, eu faço E, toma D5, e aqui talvez seja o momento mais crítico da abertura, que o meu adversário ele já comete um erro grave, jogando com o cavalo por D5. E é um erro muito comum nessas fases. Se você, de repente, já jogou ataque fegatelo, alguém jogou assim com você, com esse cavalo por D5. E o problema é que esse lance leva ao temático sacrifício, que aí tem início todo o ataque fegatelo, que é o cavalo por F7, sacrificando ali a peça. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando como jogar esse ataque, como funciona esse sacrifício em F7. Abertura muito interessante para quem está nessa faixa. Ele veio com o rei por F7 e agora eu faço dama F3 cheque, já dando cheque e atacando o cavalo de D5, que vai obrigar ele a trazer o rei para E6. O interessante aqui das partidas do speedrun é que vocês conseguem ver na prática erros que muitas vezes os adversários de vocês cometem, né? Eu vi isso nos comentários, né? Que ali eu estava jogando com os caras de 2.500, 2.600 e nas partidas da maioria de vocês acaba sendo diferente, né? Às vezes o pessoal não joga a teoria tão certo, né? As partidas ali com 2.500, 2.600 são decididas de outra forma. Aqui, por exemplo, na faixa dos 800, as partidas são muito decididas na tática. Então, se você está afiado na tática, as chances de você começar a vencer mais são grandes.
né? E aqui, por exemplo, depois do lance cavalo C3, eu coloco mais uma peça aproveitando o tema tático da cravada, que é o grande tema dessa variante do ataque fegatelo. É o bispo em C4 cravando ali o cavalo de D5. Então a gente vai sempre aumentando as peças, os ataques ali à peça cravada. Vamos ver se ele vai conseguir se defender. Agora ele teria dois lances, cavalo CB4 ou cavalo de C7. Ele faz aí cavalo de CB4. E agora, como que eu vou jogar essa posição, né? Eu lembro que eu vi uma vez uma partida do Shirov, ele jogando com A3, sacrificando a torre inteira, depois dando mate. E eu sei que o lance mais correto na posição é bispo B3. Vamos jogar bispo B3, vai, vamos jogar o mais correto. Simplesmente defende C2. E agora o preto tem que lidar aí com essa peça cravada em D5, rei em E6 centralizado. Pô, partida bem interessante pra gente começar aqui a série, jogando aí o Fegatelo. E o cara lá vai se defendendo bem na posição, viu? Ele já lá vai conseguindo achar uns lances. Vou jogar A3, vai ter que levar o cavalo lá pra casa A6. E depois eu posso jogar com D4, talvez? Acredito que sim, né? Acredito que pode ser um lance para já abrir a posição. Eu lembro que eu mandei umas análises para um aluno meu da minha mentoria que ele está jogando essas posições e eu acredito que eu analisei justamente essa posição, jogando com A3, cavalo A6 e D4, que eu cheguei até... Porque eu lembro que não tinha tanta partida, mas aí eu comecei a fazer umas análises com computador, assim, e como é uma posição muito caótica, essa eu fui aprofundando, aprofundando. Agora, não lembro se é exatamente isso, né? Eu posso estar viajando aqui também. Mas eu acho que era isso. Ah, talvez um lance do computador até fosse esse para trocar as damas. Será que era isso? Mas esse parece estar perdendo aqui. Porque eu tenho cavalo por D5, se dama por F3, eu jogo cavalo E3 cheque. Será que é isso? Posso voltar o cavalo para C3 com cheque também. Ah, não, mas se eu jogar cavalo toma D5, tomar em F3, eu voltar com cheque, ele ele volta a dama para D5, né? Volta a dama para D5. E aí não, olha só, o cara lá vai achando os lances, hein? E agora? O que que eu faço? Eu tenho bispo por D5 também, né? Bispo toma D5 cheque. C por D5, dama por D5 cheque. Rei E7. E aí posso jogar um D por E5. Bom, eu já começo a ter vários peões pela peça. Mas o ideal era tomar de cavalo mesmo, né? Mas não tá funcionando no fim. Que no fim ele vai... Se eu jogar cavalo D5, ele tomar, eu der cheque, rei D7. Tomar, ele tá tomando em C7. Será que eu tenho algum outro lance pra seguir? Dama H3... ó, tô quase jogando bispo por D5 mesmo. Meio contrariado, pra falar a verdade. Não queria fazer esse lance, mas vamos lá. Vou jogar bispo toma D5. E agora eu faço dama toma D5 cheque. Ele tem que jogar rei E7 forçado. E aí eu já tenho quantos peões? Eu vou ter aí 3 peões pela peça se eu jogar com D por E5. Mas aqui, no momento que eu posso pensar um pouco, ele tá jogando bispo E6, não que eu tô tomando em B7. Se D por E5, ele vai jogar dama E6. Bispo G5 cheque, rei F7, dama F3 cheque, rei G8. E aí eu posso rocar grande, por exemplo. Pode ser uma opção. Mas não estou arrematando, né? Não estou arrematando. Se eu jogar cavalo E4, dama E6 também, bispo G5 cheque, rei F7, também não tem um arremate. Bom, vamos lá, né? Eu vou jogar tomando de D em E5.
Gastei bastante tempo aqui, né? Tentando arrematar a posição. Mas não encontramos um arremate. Ó, a partida é interessante até para analisar já depois. Pois o cara ele tomou a peça e tá se aguentando ali, né? Tudo bem, eu já tenho 3 peões, já nem tem diferença material. Mas não conseguimos arrematar no fim. Bom, eu vou dar cheque em G5. Ele vai ter que jogar rei F7. Ele jogou rei E8. Aqui eu posso jogar dama D8 até. E depois de rei F7, daí eu roco grande. Vamos jogar esse, cheque. O grande problema das pretas nesse tipo de posição do Fegatella é o reizão passeando, né? Porque olha o tanto que esse rei andou já. O rei foi para F7, foi para E6. Aí o rei foi para... Ele voltou para E7, aí foi para E8, voltou para F7 de novo. Então esse acaba sendo o grande problema. E você vê que tem muita tática envolvida na posição, então isso acaba fazendo com que você tenha que melhorar na tática, né? Você acaba sendo exposto a muita tática. Isso aqui é bem interessante, né? Bom, agora ele está pensando que não pode tirar o bispo de F8, cai a torre de H8, não pode tirar o bispo de C8, que cai a torre de A8. Ele acabou jogando bispo E7, que até pode ser um lance interessante, né? Porque eu tomo em H8, ele toma em G5 com cheque. E aí depois de rei B1, ele tá conseguindo tirar as peças, né? Vou tomar lá em H8. Vamos agora tirar o rei para B1. Tô ameaçando dama por H7. Se não fosse isso, eu ficaria preocupado já com essa dama meio presa. Que às vezes ele poderia ter um bispo, um B6 e bispo B7. Mas do jeito que tá aqui, a minha dama tem muitas casas, né? Eu tô tirando para H7, tem um F4, F5 chegando para tentar abrir a posição já. Mas o cara tá lutando, olha só. Ele tem 825, tá lutando bravamente aqui na posição. Ó, ele veio com H6. Acredito que eu posso fazer F4 agora. Já atacando aí o bispo de G5. E se toma em F4, eu jogo torre F1 cravando. E aí ele perde a peça. Que agora eu jogo torre F1. E aí o problema é que o bispo ele tá cravado agora. Ele tinha que ter jogado o bispo E7 único. Mas aí já tem que lidar com F5, talvez. Já teria que pensar em lances como esse. Aqui o ataque de mate vai chegar, né? Porque aí se jogar G5, eu jogo G3, já toma a peça, e aí nosso ataque ele tá indo. Bom, é uma partidinha interessante essa, hein? Pra começar a série. Uma dos inícios, assim, porque geralmente os inícios desses speedruns, às vezes a galera pendura demais. Acontece, mas essa partida, assim, apesar do cara ter errado ali na abertura, é um erro que é comum e depois ele foi se aguentando ali na posição, né? Não foi que ele entregou, né? Que a posição era difícil de jogar mesmo. Bom, jogar agora um dama F6 cheque. E aí ele vai tirar o rei para G8. E vamos finalmente aqui tomar esse bispo de F4. E aí o reizão dele tá muito aberto. Podia ter jogado torre D8 ganhando a dama também, né? Meio preguiçoso aqui, tomando esse bispo. Mas não muda muito a posição. Agora eu jogo torre D8 cravando a dama. E aqui talvez ele abandone já. Ele vai jogar... Talvez ele jogue até o mate, né? Jogar dama F6 cheque. E agora eu faço E6. Quase mate. Né? Podia ter jogado cavalo D5 também para dar mate em E7. E essa é uma posição que pode muito bem acontecer numa partida sua aí, você que está assistindo,
Se de repente você joga italiana, joga Fegatello, pode acontecer de você jogar exatamente essa posição, esse sacrifício ali em F7. E vamos lá, vamos fazer a revisão dessa nossa partida. Eu acredito que está sem as revisões. Aí, não sei por que isso, porque a minha conta ela é oficial ali de speedrun. Então, no geral, é para ter as análises infinitas, né? Vou perguntar para o Cricor depois como é que habilita isso, porque aí dá para a gente ficar vendo as revisões aqui também. Mas de qualquer forma, vamos revisar a partida, vendo o detalhe que teve bastante coisa interessante por aqui. Se de repente você está querendo aprender mais sobre xadrez, aprender mais de aberturas como essa, como o Ataque Fegatello e outras aberturas, quero te convidar a conhecer a Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E dentro do aplicativo da Chessflix você tem ali a trilha exata, saindo do seu nível até o nível de mestre, com as aulas, exercícios interativos dentro do aplicativo. Tem todo o caminho ali para você evoluir mais rápido no xadrez. Fazendo parte da lista de espera, você ainda pode se tornar aluno com uma condição especial, tá? O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, e vamos lá, vamos ver o que rolou aqui nesse ataque Fegatello. Jogamos aí com o cavalo G5, e D5, e aqui é um lance que é um erro. Então, numa análise aqui com revisão, o computador daria 2 interrogações para esse lance. O lance mais correto é o cavalo A5, ou o cavalo D4 também, e seguido de C6, né? Ou até mesmo bispo D7, pode ser. Essa é uma posição com muitas partidas, onde o preto sacrifica um peão, mas piora o bispo das brancas, não tem mais as ameaças em F7, consegue assim desenvolver as peças, né? Tem um vídeo até que eu analiso uma partida do Calcin aqui no canal, explicando como jogar de pretas contra o Fegatello, que é uma ideia jogando com bispo D7, que é bem interessante. Mas aqui meu adversário cometeu o erro típico, o cavalo por D5, e aí levou o cavalo para F7. Todo mundo que joga Fegatello já caiu nisso em algum momento. E aí, na sequência, vem o dama F3 e o teminha é esse do cavalo cravado, o cavalo de D5. Sempre que tem uma peça cravada, a gente coloca mais pressão em cima dela. Joguei bispo B3, C6, aí A3 é o lance, cavalo A6. E aqui tinha que tomar em D5 primeiro, seguido de D4, verdade, agora eu tô lembrando. É assim que eu analisei, que eu mandei pro meu aluno as análises, mas aí eu joguei D4 direto, que deu essa chance de dama F6. Que o cara tá lutando, olha só. E o lance que eu fiz, bispo D5, nem é o mais correto. Caramba, ó, o computador já dá vantagem para as pretas. Caramba, olha só que loucura isso. Dama D5, rei E7. Peão toma dama E6, ele acha que tá melhor o preto nessa posição. Eu tenho 3 peões pela peça, reizão do cara no centro, mas o preto tá melhor, segundo o computador. Eu falo que o computador ele ri da nossa cara, o Stockfish ele ri da nossa cara, que caramba, não parecia, né? Não parecia. Eu tenho certeza que você tá vendo aqui, você deve estar surpreendido também, porque não parecia que o preto estava melhor nessa posição. Mas ele fala que depois de rei F7, dama F3, rei G8, roque grande, dama F5, posição é uma posição de vantagem para as pretas. Consolidou ali o rei, não tem mais ameaças. Se trocar as damas, a peça vai jogar mais com os peões. E tá melhor as pretas aqui. Depois de dama D5 cheque, ele fala bispo E6, dama B7. Aí tá caindo em G5. Rei B1. Caramba, tem um monte de complicações aqui. Mas é isso. Olha só, né? E aí o cara cometeu o erro agora. Rei E8. Aí sim ele tá perdido, que ele leva cheque, roque grande. Aí bispo E7, cai em H8. Sim, aí tá muito perdido nessa posição, que é leva F4. Mas ele teve uma chance de ficar melhor na partida, olha. Joguei G3 e aí tá perdidaço, né? Mas é isso, galera. Começamos com uma partida bem interessante num ataque Fegatello, adversário resistindo ali bem na partida. E agora, vamos lá, né? Bora seguir com essa nossa série. Eu quero saber de você, o que você achou dessa volta do speedrun. E outra coisa que eu quero saber de você é o seguinte, qual abertura você quer ver nessa jornada aí dos 800 até os 2000? Porque
uma das ideias que a galera gosta bastante no speedrun é quando eu sigo um repertório de aberturas fixo. Então, deixa aí nos comentários a sua sugestão, tanto de brancas quanto de pretas, para eu formar esse repertório, pois assim você consegue ir junto comigo e ir aprendendo como jogar as aberturas, saindo aí desde os 800 até os 2000, ver o que funciona, o que não funciona, como que a galera reage, os erros do pessoal. Essa que é a ideia aqui do nosso speedrun, beleza? E amanhã tem episódio novo da série Na Busca do Top 10, né? Não esqueci dessa série, ela vai continuar também. Agora vamos alternando, né, cada dia um episódio de uma das séries aqui no canal, beleza? Galera, então é isso. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais. Vamos encerrando por aqui. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Se você curtiu, se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.